Curso de Excel, Introdução e Revisão. Curso intermediário EAD. Neste segundo nível do curso de Excel, veremos funções novas, além de novos recursos que podem facilitar muito o seu dia a dia com Excel. Antes de iniciarmos, vale uma revisão com recursos importantes vistos no primeiro nível e que serão fundamentais no seu aprendizado. Nesta aula veremos revisão em algumas novidades. Então, formatação de tabela, inserção de dados, alinhamento, cálculo com uso de funções, conteúdo novo, definições de nomes, cálculo com nomes e impressão de seleção. Por fim, estilos de célula. Então, o primeiro passo é você visualizar essa tabela que você está visualizando na apresentação. E você vai ter que, no caso, fazer uma tabela bem semelhante a essa para a gente aí trabalhar com os cálculos e o conteúdo da aula de hoje. Assista agora a videoaula desta primeira aula do curso de Excel EAD nível 2. Lembre-se, deu dúvida, reveja o curso anterior e veja essa videoaula para melhor entendimento do conteúdo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar início ao segundo curso de Excel, o Excel EAD nível 2. Aqui vamos agora realizar o exercício dessa aula. Nessa aula a gente vai trabalhar com formatação da tabela, inserção de dados, alinhamento, cálculo com uso de funções, definição de nomes, cálculo com nomes, impressão de seleção e estilos de célula. Então algumas coisas você já conhece, outras são algumas novidades que serão incrementadas já nessa primeira aula. Então a gente vai ter uma revisão geral e mais aí o conteúdo dessa primeira aula do curso EAD nível 2. Então vamos visualizar primeiramente a tabela do exercício proposto para a aula. Veja que a gente vai ter uma tabelinha aqui constando a loja, veículo, aqui o nome da empresa, inventei aqui na hora. E a gente vai trabalhar aí com alguns recursos que vocês viram nos cursos anteriores, que a gente pode estar aplicando aqui. Então, estou com a tabela aqui, já com os dados já digitados. Você vai ter que digitar esses dados conforme você está visualizando. Então, coluna A, na linha 1, VERCAR. Veja que eu digitei isso apenas em A1. Se você tem dúvida em funções de mesclar, tudo, dá uma olhadinha lá no primeiro curso de Excel. Outro ponto, a gente vai fazer alguns recursos aqui que você já conhece, como por exemplo o recurso de mesclar. Então, como eu vou mesclar? Clicar aqui no A1, puxar até o F1. Então, quero juntar do A1 ao F1, botãozinho, mesclar centralizar. Veja que eu tenho outras opções. Mesclar através, vamos usar o mesclar centralizar. Posso agora começar a aplicar a formatação. No caso, eu poderia utilizar aqui o baldinho, de tinta, essas cores de preenchimento, a cor da letra, ou posso utilizar a opção de estilo, onde na opção de estilo nós temos algumas opções que podemos aplicar na nossa tabela. Vou aplicar, por exemplo, aqui o ênfase, vou selecionar a outra linha, você pode utilizar uma formatação também diferente se você desejar. Aqui eu só estou fazendo para recapitular um pouco aí o que você aprendeu ao longo do curso. Um outro estilo. Agora eu vou selecionar e aplicar aqui as bordas, no caso todas as bordas. Vou centralizar o conteúdo. Negrito,
né? Lembra que você pode aplicar negrito, itálico, sublinhado, azão para aumentar, azinho para diminuir. Negrito aqui, porém, eu vou mudar a cor da letra. Aqui vou colocar em itálico. Prontinho. Então aqui uma revisão geral de como você pode estar formatando a sua tabela. A inserção de dados você já conhece. Consiste de digitar dentro dos conteúdos. Então aqui, por exemplo, vou apagar esses números e vou colocar outros. 8, 9. Se você quiser digitar um valor sobre o outro, também ele automaticamente apaga. Você aprendeu ao longo do curso algumas funções. Por exemplo, eu quero fazer a soma disso. Posso selecionar o rolezinho da soma. Somei. Já fez a soma. Se eu selecionar de novo, vir aqui e escolher agora a média, já fez a média. Lembra? Posso apagar isso, fazer de outro método. Igual soma, abro parênteses e seleciono o meu intervalo. Igual média, abro parênteses e seleciono o meu intervalo. É o que você achar mais fácil. Vou agora, no caso, selecionar os dois. Clico e arrasto. Lembra daqui? Basta clicar e arrastar, que você vai fazer aí o preenchimento das demais células de acordo com a função que foi aplicada. Veja. Bacana, né? Então aqui uma breve revisão do que nós vimos aí ao longo do primeiro curso de Excel. Então aqui, poderia até colocar mais aqui, né? Ó, outras funções, mínimo, máximo, só vou colocar, mas eu vou apagar, tá? Porque não é o intuito. Que é outra coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa formatação, pincel, seleciono, passei aquela formatação para as demais, né? Então aqui, eu poderia colocar o mínimo, ou ainda selecionar esses valores, escolher o máximo, o que ele vai fazer? Vai jogar lá embaixo, aonde é a célula que está guardando o próximo valor. Posso selecionar, arrasto, calculou. Como que eu faço para apagar isso daqui? Posso selecionar as duas linhas e clicar direto no botão do excluir, que automaticamente exclui. Se eu quiser inserir uma linha nova, clico aqui, inserir. Inserir uma linha nova. Vou excluir, que não é o intuito. Perfeito? Então, com uma breve revisão do que você viu aí no curso do Excel aí, nível 1. Vou apagar agora isso daqui, que não é o nosso intuito para a aula, esse tipo de cálculo no momento. Então, vamos aprender agora um recurso novo, que é a definição de nomes. Então, por exemplo, esse conjunto de células, eu vou atribuir um nome para ele. Então, olha o que eu farei. Eu seleciono, vou na caixa de nome e vou escrever aqui, ó, Fiesta. Então, esse intervalo se chama Fiesta. Vou pegar o K, ó, selecionei, caixinha de nome e vou escrever K. Focus, vou selecionar, clico na caixinha de nome, Focus. Na Ranger, seleciono. Então, estou selecionando o agrupamento de células pertinente a cada uma das informações da coluna, por exemplo, aqui o F250. Vou escrever Ford 250. Porque se eu colocar F250, ele vai para aquela célula, né? Então, tem um exemplo aqui. Você quer ir para uma linha específica. Eu quero ir, por exemplo, para Z25. Olha lá. Quero ir para G42. Quero ir para A1. Fui para A1. Agora, o que a gente vai aprender? Você aprendeu a criar, com base numa seleção, um agrupamento que vai ser definido por nome. Então, esse agrupamento de células se chama Fiesta.
esse se chama K, esse se chama Focus, esse Ranger e esse Ford 250, ok? Como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Eu vou querer fazer o cálculo total, olha só, de uma outra forma, com os nomes de total, dos agrupamentos. Então, olha só, igual soma, abro parênteses. Aquele não é o Fiesta? Então, vou escrever Fiesta. Olha lá, ó. Ele achou o nome daquele agrupamento de células. Então, vou clicar 2 vezes nele, veja que ele já selecionou. Então, cálculo pronto. Vou fazer o da média. Ó. Média, Fiesta. Veja que já apareceu o agrupamento aqui, o nome dele. Eu seleciono, Enter, calculou. Quero fazer do K, mesmo procedimento, igual soma, K, igual média. Você deve se perguntar, mas não é mais fácil selecionar? É. Porém, você vai aprender no curso que quando você trabalha com os agrupamentos, fica mais fácil você fazer outros cálculos, outras funções. Veja que eu selecionei, ó, ele entendeu que aquele ali é o Focus. Ó, o Ranger. Igual, soma, Ranger. Já apareceu. Média. Olha lá. Ranger, já apareceu. Só digitar as iniciais, ele já reconhece. Igual, soma, Ford 250. Igual média, Ford 250. Aí, por exemplo, você quer saber ali a diferença do Fiesta e do K. Você poderia fazer este menos este. Como poderia fazer isto. Estou fazendo aqui, ó, Focus menos Fiesta. Então, em uma outra tabela que você vai precisar daquele intervalo, você está numa outra planilha, você está montando uma tabela na mesma planilha, e você precisa daquele agrupamento, você pode utilizar uma definição de nomes para aplicar naquele agrupamento. Ok? Então, aqui eu vou apagar. E aí está a nossa tabela elaborada. Outros itens que faltam nesta primeira aula. A impressão da seleção. Então, por exemplo, se você quer imprimir essa planilha, você vai em Arquivo, Imprimir e manda imprimir. Configura a tua impressora, tipo de papel, margens personalizadas, agrupado, desagrupado, orientação. Você já visualiza ela. No nosso caso, vou voltar aqui à página inicial. Vou selecionar o intervalo e posso até atribuir um nome para isso. Impressão. Chamar tudo isso de impressão. Como eu selecionei, basta em Arquivo, Imprimir, e aqui eu posso escolher as opções. Imprimir planilha, toda a parte de trabalho, imprimir seleção. Posso fazer o dimensionamento. Ok? Então, aqui nós temos a opção. Qual que é a vantagem de imprimir com base em seleção? Vamos lá. Por exemplo, eu quero imprimir apenas aqui, ó, só do Fiesta, loja, veículo e Fiesta. Arquivo, imprimir. Veja que ele somente está exibindo a loja e o Fiesta. Quero imprimir até o Focus. Selecionei. Imprimir. Imprimir seleção. Olha lá. Bacana, né? Então, uma revisão aí também de imprimir com base em seleção. Então, esse foi aí a primeira atividade da aula. E espero que vocês aí apliquem isso no dia a dia de vocês. Façam mais exercícios, criem outras tabelas. Pessoal, fico por aqui e até a nossa segunda aula deste curso de Excel
nível 2